Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo 2 e hoje a gente vai aprender mais um método, né, de equação diferencial, tá? Então a gente vai estudar a equação linear homogênea de ordem n com coeficientes constantes, né? Esse é o nome das equações que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. A gente vai trabalhar então conforme a gente combinou na semana passada, né? Então na aula de hoje também é o conteúdo, a explicação dos exemplos e depois vocês vão ter uma lista que é para ir fazendo no caderno, que a partir da semana que vem eu vou colocar o link lá para vocês me enviar as 3 listas, né, valendo o peso de uma avaliação. Vou pedir licença para fechar a câmera e aí a gente fica com a imagem maior da projeção. Então, pessoal, se eu tenho uma equação, né, do tipo diferencial, né, onde eu tenho no expoente, né, o termo das derivadas, né, então essa é uma equação que tem os valores a 0, a 1, a n, coeficientes constantes das derivadas, né, os valores que vão estar multiplicando as suas derivadas. Vamos determinar, então, as soluções, né, o y1, y2 e yn. A gente começa analisando um caso particular, então é uma equação de primeira ordem, né? Então onde eu tenho y' igual a y igual a x, onde o a é constante. Então eu sei que esta é uma equação diferencial, né? Porque o termo do y está com o símbolo da derivada. E a sua solução, né, usando o método da separação de variáveis, que a gente já aprendeu, vai, né, se você aplicar aqui, separar, escrever isso de y sobre dx, né, resolver toda essa equação, vamos encontrar uma solução do tipo c vezes 1n menos ax. Com isso, né, esta equação aqui, essa equação 1, ela teria sido resolvida também, né, tentando encontrar uma constante m, tal que o e elevado nesse m vezes x fosse a sua solução da seguinte maneira. Então, se eu tenho que o y igual a 1e na mx é uma solução desta equação, então, derivando, eu vou ter a seguinte relação. Então, se eu pegar este y, supondo que ele é uma solução dessa equação, fizer a sua derivada. Então, qual que é a derivada de e elevado na mx? Então, a derivada dessa função vai ser multiplicar aqui a derivada do mx. Então, vai ficar u' e na u, né? Então, se for a derivada do e na u, né? Derivada do e na u é u' e na u, né? Então eu faço a derivada lá em cima do mx, né, em relação então ao próprio x, então derivando o x fica 1, a constante multiplica, então vai ficar m na mx. Então o que eu posso fazer agora? Posso pegar esta equação aqui, que foi dada a equação original, né, e substituir então esse valor da derivada é o m, o valor do a constante, o valor do y foi dado como solução. Se eu olhar para essa expressão, eu posso colocar em evidência o termo que se repete, né, o e elevado na mx. Então, vai sobrar um m mais um a, que multiplica por essa expressão. Então, resolver esta equação aqui, eu poderia passar todo esse termo aqui, o zero dividido por ele, então vai se anular. Então, eu tenho essa equação que, se eu isolar o m, vale menos a. Se o valor do m é igual a menos a, então o meu y vai ser e na mx, tal que no lugar do m eu vou colocar menos a. Y é igual a e na menos ax. Por definição, né, a gente sabe que o y1 é uma solução da equação CY1 também, e, portanto, como o y a na menos e na ax negativa, a solução, o y igual a constante vezes o menos ax também é.
que é a mesma solução encontrada aplicando o modelo de primeira ordem homogênea. Então, aqui a gente tem uma relação assim que eu posso resolver uma equação diferencial, né, usando vários métodos. Embora algumas equações, né, elas vão ser resolvidas mais rapidamente usando determinados métodos. Então, este método que a gente está aprendendo hoje, ele vai ser utilizado de uma forma rápida para algumas equações características, que a gente pode dizer assim, tá? Então, a gente pode resolver as equações, por exemplo, que a gente vai aprender hoje, usando o método de separação de variáveis. Mas vocês vão perceber durante a aula que este método que eu vou mostrar, ele é mais rápido, né? Ele é mais direto. Tá? Então, é isso que a gente está tentando chegar nessa introdução aqui, ó. Então, esse fato nos sugere encontrar soluções, né, de asterisco, pela substituição de m e elevado na mx, onde a derivada vai ser m na x. Se eu fizer a derivada da segunda, né, então eu vou ter aqui um m ao quadrado e na mx, a derivada da terceira, um m ao cubo, e a derivada, assim, se eu for botando na ordem n. Né? Então, substituindo essas derivadas na função lá que a gente nomeou antes do asterisco, no início do slide, a gente vai chegar nesta equação aqui de cima. Então, essa equação aqui eu posso aplicar alguns procedimentos, colocar em evidência o e na mx, que se repete em cada termo, né? E ainda resolver essa equação, passar esse termo aqui dividido pelo zero, e eu chego, então, uma equação final aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, essa equação final recebe o nome, então, de equação característica, né? E ela é uma equação algébrica de grau correspondente à ordem das derivadas. E, através dela, vamos encontrar os valores do m, né, que o m pode assumir. Então, a equação característica possui raízes, né, as soluções dessa equação, que podem ser reais e distintas, reais e iguais ou complexas. Então, para resolver esse tipo de equação diferencial, a gente vai estudar 3 casos: reais e distintas, reais e iguais ou complexas. O que lembra para vocês quando a gente fala desses nomes, reais e distintas, reais e iguais ou complexas? Lembram da equação do segundo grau, quando a gente calcula o delta? Equação do segundo grau, né? Do delta, né? Por exemplo, se o delta era igual raízes reais e distintas. Se o delta igual a zero, reais iguais. Se o delta era negativo, dava valores que não calculava, né? Ou que a gente agora já sabe calcular, que são as raízes complexas, quando a gente estudou os números complexos, né? Então, a gente vai aplicar esses conhecimentos para resolver uma equação diferencial, tá? Então, agora a gente vai, em termos práticos, entender um pouco aquilo ali é a demonstração, a dedução de como chega na equação característica, mas de via prática, né? O que a gente vai enxergar? O que é uma equação, né? Como que a gente vai resolver agora esse tipo de equação aqui diferencial, ó? Então, agora eu estou adicionando aqui um grau 2, então a derivada da segunda dessa função, derivada da primeira e a função y. Então, eu tenho uma equação diferencial. Por que tem uma equação diferencial? Porque tem derivadas. E aí, para resolver ela, a gente vai usar uma equação característica. O que é essa equação característica? Essa equação característica, a gente faz a leitura pelo grau. A gente vai trocar os coeficientes que estão na frente deste y por um m. Então, se o grau é 2, vai ser m ao quadrado. Se eu tenho um 3 aqui, vai ser 3m. Se eu tenho um 2 aqui só com o y, vai ser o 2 sozinho.
E agora eu tenho aqui uma equação característica, né? Se eu olhar para esta equação característica, é uma equação de segundo grau que eu resolvo ela por Bhaskara. Se eu olhar agora para outro exemplo B aqui, 2, ó, um y na 13, então isso é um y ao cubo. 2y duas linhas, 2m ao quadrado, y' m mais 5 igual a zero. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa equação diferencial é aplicar, então, uma equação característica. A gente vai resolver um problema diferencial, né? Transformando ele, primeiramente, num problema algébrico, né? Resolvendo uma equação do segundo grau. Ou uma equação cúbica, ou uma equação de qualquer ordem. A primeira pergunta é, tudo bem para sair daqui até aqui? Escrever essa equação característica? Beleza. Então, nós vamos estudar hoje os três tipos, tá? Então, as raízes reais e distintas. Tá? Então, quando eu tenho raízes reais e distintas, então as raízes reais vão ser o M1, o M2, o Mn, né? Distintas, elas vão ser diferentes, né? Onde cada uma das n soluções, Li aqui é linearmente independentes, são dadas por esta equação, y igual a e na mx. Então, a solução 1 é e elevado na m1, a solução 2 é e na m2, a solução 3, e na m3. Conforme for a quantidade de raízes, aqui tu vai ter um mn vezes o teu x. E a solução geral que a gente encontra é uma combinação linear dessas funções, né? Ou seja, eu vou ter a solução gerada dada pela constante 1 vezes a solução 1, mais a constante 2 vezes a solução 2, mais a constante n vezes a solução n. Então, essa solução geral aqui, a gente sempre vai acabar escrevendo ela de acordo com o grau do problema, né? Se for um m quadrado, vai ser C1, Y1 mais C2, Y2. Se for o cubo, vai adicionar mais um terceiro termo. Se for quarto, mais um, né? E assim por diante. E agora a gente vai resolver... Oi, posso voltar? Ali, deixa eu só ver o que ele está me pedindo aqui. Uhum. Quando substitui o C, vai usar sempre o C. C1, Y1. Na verdade, o C1, C2 são as constantes. A gente vai ver no exemplo, Mailson, assim, que esse C1, C2, ele vai estar escrito na equação geral como constante, só constante, mas quando eu dar uma condição de contorno, que a gente chama, dar um valor inicial para o teu problema, a gente vai aprender hoje também determinar esse C1 e C2. Tá bom, obrigada. De nada. Ó, então nós temos a primeira equação aqui, ó, gente, é uma equação diferencial, né, com grau 3, né, de terceira ordem. Então, qual que é a equação característica? Então, é m ao cubo mais m ao quadrado menos 2m. Né? Então, lembra que quando eu tenho 3, eu vou escrever o cubo. Quando tem 2, quadrado. Quando eu tenho 1m. E agora, quando eu tenho essa equação característica, para achar as soluções, né, como é cúbica, vai ter M1, M2, M3. Né? Então, eu vou resolver aqui colocando um M em evidência. Né? Então, eu peguei um M daqui, um M daqui, um M daqui, coloquei em evidência. Aqui sobra M quadrado mais M menos 2. Então, resolver esta equação aqui, uma equação cúbica, né? Eu vou isolar primeiro este m, passo todo esse termo para cá dividindo. Ficou que a primeira solução, a primeira raiz desta equação é zero. Porque é como se você apagasse esse termo e passasse ele para cá dividindo. Agora, se eu passar o m dividindo, você tem que resolver essa outra equação agora aqui de baixo. Ó. M ao quadrado mais m menos 2 igual a zero. Para resolver essa equação de segundo grau, a gente aplica a Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é o 1, 4 vezes o A vezes o C, que é menos 2. 4 vezes 2 dá 8, menos com menos mais. Achei o delta 9.
Então, vou aplicar o m agora, né? Que você está achando, não é o x da Bhaskara, né? Mas é o m, porque eu tenho a equação em m. É menos b mais ou menos raiz de delta 2a. Então, menos o valor do b, que é 1, mais ou menos o valor da raiz do delta, que é 9, 2 vezes o a, que é 1. A raiz de 9 é 3. As soluções, então, é mais ou menos, né? Então, eu vou achar a solução do M2 agora. Menos 1 mais 3 sobre 2. Então, 2 sobre 2 deu 1. Então, eu achei a raiz M2, que vale 1. M3 é só fazer o jogo agora com o menos, né? Então, menos 1 menos 3 sobre 2. Então, menos 4 sobre 2 deu menos 2. M3 igual a menos 2. Então, essa é a primeira parte para resolver uma equação característica, né? Achar os valores das raízes desta equação. Tudo bem até o M1, M2, M3? Agora a gente vai montar as soluções da equação diferencial, tá? Então, eu vou colocar aqui as raízes, M1, M2, M3 são as raízes. Para cada solução, a gente vai ter uma equação característica, né? Que é y1 e m1x. Então, no lugar do m1, eu vou colocar 0. 0 vezes x dá 0. Todo número elevado na 0 é 1. Então, a primeira solução aqui, o primeiro y é 1. Então, vamos partir para a segunda. A segunda raiz a gente achou que valia 1. Então, eu vou trocar no lugar do M2, colocar 1. 1 vezes x deu o próprio e elevado na x. Então, aqui achei minha solução 2. A última solução é a equação da raiz M3, que deu menos 2. Vou trocar o M3 por menos 2. Né? Então, em azul aqui é a fórmula. Né? Isso aqui sempre é a fórmula. Que é a solução que quando tu aplica, né, a equação característica, a gente sempre vai voltar para essas fórmulas aqui, né? Então, vou substituir o M3 por menos 2 e achei, então, a solução do Y3. O que é a solução final dessa equação? Né? A solução geral dessa equação diferencial é uma combinação, que a gente chama de combinação linear, entre a constante e o valor do y. Então, a constante vezes o y1 mais a constante 2 vezes o y2. E aqui eu abro esse termo conforme a quantidade de raízes que eu tenho. Então, como eu tenho até 3, eu vou ter que escrever C3, y3. E a solução geral, então, da equação diferencial vai ser trocar o y1 por 1, o y2 por e na x e o y3 por e na menos 2x. Então, se eu olhar para essa expressão, a única coisa que dá para fazer é multiplicar a constante 1 por 1. Né? Então, aqui embaixo a gente tem a solução da equação que foi dada lá no início da questão. Né? Então, só para voltar aqui, ó. Então, se eu tenho esta equação derivada da equação diferencial, né? Que a gente chama com coeficientes constantes, de ordem n, a sua solução final vai ser essa combinação da constante 1 mais a constante 2 vezes o e na x, mais a constante 3 vezes o e na menos 2x. Para a solução geral, entender que sempre vai ter uma soma de constantes que vão estar multiplicando por funções. Né? Essa quantidade de funções aqui vai depender da quantidade de raízes. Tá? A gente vai trabalhar bastante, provavelmente na aula de hoje, com os exercícios, sempre com duas, até para facilitar ali o cálculo de vocês e aplicar a equação do segundo grau. Né? Mas daria para ampliar isso aqui para grau N. Tá? Esse é o exemplo 1, então. Tudo bem, pessoal, até aqui? Perguntas, dúvidas?
Vamos fazer mais um exemplo agora desse tipo, ó. Uma equação 2, exemplo 2, tem essa equação diferencial. E isso aqui, pessoal, y0 e y', isso aqui é chamada de condição de contorno do problema, tá? Vamos anotar aqui. Quando você tem chave, você vai ver que tem uma condição de contorno. Uma condição de contorno, né? Tem uma entrada para esse sistema de equação. O primeiro passo para resolver ela é aplicar a equação característica. Então, se eu aplicar a equação característica nessa função, eu tenho m ao quadrado, m menos 2. Então, se eu olhar para essa equação aqui, até o mesmo do exemplo anterior, a gente recai numa equação do segundo grau, com m ao quadrado, m2. Vou aplicar o delta aqui, vou achar o valor do delta, que é 9, e vou achar os valores das raízes m1 e m2 como sendo 1 e menos 2. Tá? Então, essas raízes aqui é aplicando a equação do segundo grau, que é a mesma, né? Não vou explicar novamente porque esse cálculo é o mesmo, porque quando eu coloquei em evidência a equação anterior, né, ela caiu exatamente nesse tipo aqui. Então, se eu tenho M1 e eu tenho M2, né, são as raízes, eu logo consigo escrever as suas soluções, que é M1 vezes x, M2 vezes x. Então, o primeiro y é e na x, e o segundo y vai ser e na menos 2x. Então, uma solução geral é C1 vezes o y1 mais C2 vezes o y2. Agora, aqui embaixo, a gente tem, então, a solução geral dessa equação diferencial, que é C1e na x mais C2e na menos 2x. Então, eu já resolvi, né, essa primeira parte da equação, achei a solução geral. Para que serve esses termos aqui de baixo, que chama-se condição de contorno? Esses dois termos aqui de baixo vão servir para você determinar uma solução particular desta equação. Então, esses valores vão servir para você achar a solução particular. Então, a partir desses dados da condição de contorno, a gente vai procurar agora uma outra solução, uma solução particular. O que é essa solução particular? É, na verdade, olhar para a solução geral, né, e determinar C1 e C2. Vamos botar aqui, a gente vai determinar C1 e C2. Então, as condições de contorno do problema servem para achar o C1 e o C2. De que forma que a gente faz isso? Olhando para essa condição. O que foi dito para cá? Que y de 0 é igual a 5. Se o y vale 5 e o x é 0, eu vou trocar na sua solução geral o x por 0 e o y por 5. Então, se eu colocar e na 0 dá 1, fica C1. E na 0 dá 1, fica C2. Então, eu tenho aqui uma solução, uma equaçãozinha aqui, que nos diz o seguinte, que 5 é igual a constante 1 mais a constante 2. O que foi dito na segunda condição de contorno? Foi nos mostrado aqui que a derivada desta função, né, dessa equação, né, quando o x é 0, o y vale menos 4. Então, eu tenho que, a partir da solução da equação diferencial, procurar a função derivada dessa solução, né, para mim poder trocar, porque a primeira linha eu troco na equação original, que é a solução geral. A segunda linha tem derivada. Então, eu preciso derivar a resposta. Então, qual que é a derivada do y? Y'. Qual a derivada do e na x? É o próprio e na x. Qual que é a derivada do e na menos 2x? Vai ser menos 2 para frente, né? Constante 2 vezes e na menos x. Tendo a derivada pronta, a gente vai trocar o valor do y por menos 4, e aonde tem o x por 0. Então, e na 0, e na 0.
corta aqui, fica a constante 1, corta aqui, fica menos 2, constante 2. Então, com essas duas equações, eu consigo descobrir quem é o C1 e o C2. Vamos abrir agora para as dúvidas e as perguntas aqui depois dessa parte. Acho que até aqui a solução geral deve estar ok, mas agora essa partezinha aqui que eu comecei a explicar, vamos ver se vocês têm dúvidas. Ah, por que que ficou menos 2C2? Por causa da derivada do E na U. Ó, para você derivar E na U, Pablo, para você fazer essa derivada, a gente usa a regra que é U', derivada do E, né? E na U. Né? A derivada do E é copiar o E, então eu copiei E na menos 2x, mas aqui na frente fica a derivada do 2x, né? Então, a derivada do menos 2x fica menos 2 na frente, né? Então, o menos 2, e aí a constante fica multiplicando. Beleza. Deixa eu voltar aqui, não ficar muito bagunçado. Certo, gente? Vamos tentar ver como que chegamos então na solução final, ó. Então, eu vou juntar aquelas duas linhas. Então, tem um sisteminha linear, 2 por 2. Eu vou resolver aqui pela adição. Se eu tenho C1 positivo, aqui embaixo eu tenho C1. Vou multiplicar toda essa linha por um número negativo, por menos 1. Então, eu fico com 4, fico menos C1 e mais 2C2. Então, se eu somar isso aqui, o C1 com o C2 cancela. 4 mais 5, 9. 1C2 mais 2C2, 3C2. Então, o C2 vai ser 9 divide por 3. C2 deu 3. Agora, eu vou pegar uma linha de cima aqui, pode ser, tanto faz, vou pegar de cima ou de baixo, e vou trocar o C2 por 3. Então, no lugar do C2, eu vou colocar por 3. Então, eu pego 5 menos o 3, vai para o outro lado, deu 2. Portanto, a constante 1 vale 2. Então, o que é escrever uma solução particular? É trocar o C1 e o C2 pelos valores obtidos. Então, o C1 é 2, E na x, mais o C2, que é 3E na menos 2x. E agora aqui eu tenho, então, uma solução particular para a equação diferencial dada. Então, quando eu tenho condição de contorno, você vai ter uma solução geral, SG, e uma solução particular, SP, pode chamar. Exemplo 2, pessoal. Ok, até aqui. Agora a gente vai ver o segundo caso. São 3 casos, né? Então, agora se forem raízes reais e iguais, né? Então, o que é raiz igual e reais e iguais? É quando o M1 for igual ao M2 ou igual ao M3, né? O que vai acontecer nesse tipo de solução? É que quando a gente tem a mesma solução, né? Por exemplo, se você tem que o M1 é E na M e na X, né? Então,
Se o valor aqui começa a repetir, o y2 vai ser de tal modo que você vai ter um x vezes a solução do y1. Então, o y2 vai ser x vezes o e na m1x. O que vai acontecer com o próximo? Eu vou pegar o anterior, então eu vou ter agora um x ao quadrado, né, porque vai ficar x vezes x. Então, x ao quadrado vezes a solução do anterior, que era o m1, que é a mesma. Então, vai ficar x ao quadrado e na m1. Né? E essa solução geral aqui, então, vai ter um x que vai diminuir o n menos 1 vezes o y, né? E o e vezes, né? Então, sempre o e na m1 vezes o x. O m sempre vai ser igual, aqui o m1 vai ser igual, então por isso dá sempre escrever o m. Só que o que vai acontecer é que para a sua solução final, a gente vai ter que sempre adicionando, né, se for duas raízes, a primeira é só o próprio e a segunda tem um x junto. Se tivesse uma terceira, um x ao quadrado, se tivesse uma quarta, um x na quarta e assim por diante. Né? Sempre um grau a menos do que a quantidade de soluções da equação. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro o teorema. Ó. Então, eu tenho uma equação aqui. Agora, vamos chamar exemplo 1 desse tipo de equação. Vou escrever a equação característica. M ao quadrado mais 4m mais 4 igual a zero. Então, para resolver esta equação característica, eu aplico o delta básica. Então, o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, o b deu 4, o a deu 1, o c deu 4. Então, 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado, 16. Perdão, aqui tem erro de digitação. Menos. Um errinho de digitação. 16 menos 16, 0. O que é o delta ser igual a zero? Né? Quando o delta é zero, eu vou ter raízes reais e iguais. Por isso o nome esse é o método, né? Raízes reais e iguais. Então, o que isso nos diz? Você vai aplicar o delta, o m, né? Vai ter mais ou menos a raiz de zero. Então, a solução m1 vai ser igual à solução do M2. Então, como é a equação do segundo grau, o M1 e o M2 são iguais. E para escrever, então, a solução, a gente vai usar esta regra. Ó. Vai ficar, a primeira solução é E vezes o M1. Então, vai ficar E elevado na menos 2x. E a solução final, a gente adiciona um x aqui na frente. Dá para sempre enxergar esse azul aqui como as fórmulas dessa equação, né? Da solução. Pense isso aqui como uma fórmula, fica mais fácil. Então, vai ficar xe na menos 2x. Solução geral desta equação, C1y1 mais C2y2, porque tenho duas raízes. Então, vai ficar C1e na menos 2x mais C2 vezes xe na menos 2x. E essa é a sua solução geral. Ele é muito parecido com o outro, né? Faz a Bhaskara e substitui na equação resposta aqui usando a fórmula que o e m1x e o segundo é xm2x, né? Onde o m1 e o m2 nesse caso são sempre iguais, só vai adicionando aqui nas soluções finais a quantidade de termos aqui do x elevado x sozinho, se fosse mais um seria ao quadrado, depois ao cubo, etc. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Então agora eu acho que eu já vou mostrar o último exemplo, exatamente, é o último método, raízes complexas, tá? Então, quando eu tenho uma solução M1 igual a alfa mais beta i, uma raiz complexa da equação diferencial ordinária linear homogênea de ordem n, então o M2 vai ser um alfa menos beta i, também é, né? E as duas são soluções linearmente independentes correspondentes aos valores M1 e M2, que são dadas por e elevado na M1x. Então eu vou trocar o M por alfa mais beta i, e igual, então isso vai ficar e na alfa, e elevado na alfa x vezes e na beta xi, né? Se eu abrir isso aqui como um produto, eu posso colocar o e na x como evidência, e aí eu posso trocar, né, o e elevado na beta xi como sendo um cosseno de beta mais i seno de beta x, né? Pois a gente sabe que o e elevado na beta xi, né, é uma identidade, né? Isso aqui é uma identidade que vale o cosseno de beta mais i seno de beta. E, portanto, então, a solução geral dessa equação complexa vai ser e elevado na alfa x cosseno de beta x mais i seno de alfa x seno de bx. Então, essa é a solução geral, né? A solução, perdão, do y, não ainda é geral, porque a gente tem que botar as constantes, mas aqui a gente vai conseguir identificar, né, quem é o y1 e o y2 dessa solução a partir das raízes complexas, quando você sempre vai ter a mais beta i e alfa menos beta i, alfa mais e alfa menos. O y1 vai ser o cosseno e o y2 sempre vai ser o seno, porque são os complementos aqui da equação característica, né, de uma equação complexa. Deixa eu ver só aqui para frente a explicação da solução. A solução geral é só multiplicar, então, o C1 vezes o Y1 mais o C2 vezes o Y2. Então, essa aqui é a sua solução geral. Vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Então, eu tenho que resolver esta equação diferencial. Então, para resolver ela, todas as equações que a gente viu hoje, a gente aplica uma equação característica, né? O que é aplicar uma equação característica? É você sair de um problema diferencial e ir para um problema algébrico, né? Transforma essa parte das derivadas, perceba que aqui eu só resolvo a equação do segundo grau. Então, vamos lembrar do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E eu cheguei então a 16 menos 80, achei um delta negativo. Então, quando eu tenho um delta negativo, eu tenho, na verdade, então, uma equação, né, que vai ter uma solução complexa, né, vai ter raízes complexas. Então, vamos aplicar isso aqui na equação do segundo grau, né? Então, menos 64, então quando a gente tem uma solução de uma raiz quadrada negativa, a gente sabe que isso aqui tem solução somente no conjunto dos números complexos, tá? Então a gente estudou isso lá no cálculo 1, que daria para resolver esta equação, né, fazendo mais ou menos, então tirando a sua raiz quadrada e adicionando a unidade imaginária. Então tem que colocar a raiz de 64, 8i. Então se eu botei mais ou menos 8i, tem 8, 8 e 4, vou simplificar isso aqui por 4, vai sobrar 1, por 4 vai sobrar 2, por 8 eu divido por 4, sobra 2. Então a solução final, né, o M1, vai ser menos 1 meio mais 2i sobre 2, né, ou seja, menos 1 meio mais i, então eu tenho o valor do M1, e o valor do M2 é menos 1 menos 2i sobre 2, menos meio menos i. Pessoal, até aqui achar as raízes, tudo bem?
Beleza, então vamos escrever a solução agora. Como que a gente vai montar a solução? Você vai enxergar que você tem o M1 e o M2. O alfa sempre vai ser a parte numérica, o número. E o beta vai ser o valor que está com o i. Esse valor que está com o i é em módulo, tá? Então a gente sempre vai pegar o valor positivo, tá? Então o beta sempre é positivo. E aí foi dito que as soluções seriam e elevado na alfa cosseno de beta x. Então eu tenho e elevado na menos 1 meio x cosseno, e o y2 é e elevado na menos 1 meio seno aqui de 1x, né? Aqui seria 1x, fica somente o x. Solução geral é a constante 1 vezes y1 mais a constante 2 vezes y2. E, portanto, eu tenho, então, no lugar do y é e na menos 1 meio de x cosseno, e o y2 e na menos 1 meio de x seno. Essa, então, é a solução geral desta equação diferencial. Esse é um exemplo, então, envolvendo as raízes reais e complexas. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Vamos ver mais um exemplo. Acho que tem mais um exemplo de complexo. Tem. Ó, se uma equação característica de uma equação diferencial ordinária, uma EDO homogênea, apresenta as raízes, ó, foi dada as soluções já. 2 mais 3i, então ela é raízes complexas, né, quando tem i. 2 menos 3i, 2 mais 3i, 2 menos 3i. Determinar a solução geral. Então, se o M1 é o valor positivo, o M2 é o negativo. Mas ele continua, então vai ter um M3 e um M4. Quem é o alfa? O alfa é um número, então o alfa é 2. Quem é o beta? Beta é quem está com i, sempre positivo. Y1 é botar e elevado na alfa, e elevado na 2x, cosseno de beta x, 3x. Y2, e elevado na 2x vezes o seno de 3x. Agora eu vou olhar para as próximas raízes, ó. 2 mais 3i, 2 menos 3i. O alfa também é 2 e o beta é 3. Agora eu tenho uma raiz real complexa, mas ela está se repetindo as raízes. Então a gente tem que usar aquela regra que quando esta raiz, essa solução aqui se repete, né, você tem um caso aqui que este valor do M3 é igual ao M1, né? Ó. Essas duas são iguais. Então, além de ser complexas, essas soluções, elas são iguais. Então, eu vou ter que botar um x aqui na frente. Ó. X e na x cosseno de 3x. E no y4 também vai ficar um x na frente. Para encontrar a solução geral, basta eu somar tudo isso aí pelas constantes. E aqui embaixo tem uma expressão para a sua solução geral. C1 e na 2x cosseno de 3x, mais C2 e na 2x seno, mais C3x e na 2x cosseno, mais C4x e na 2x seno. E essa, então, é a sua solução geral. Solução geral.
Ok, pessoal, nesse exemplo. Dúvidas, perguntas? Então, com isso agora vocês vão poder